O Senhor Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na comunhão, quem sente pode chamar o primeiro hino. Bendito Deus. 377. O hino 377. 377. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito Bendito Tu és, Senhor. Maravilhoso Deus, aleluia. Quem sente pode chamar um outro hino, irmãos. O hino 57, 57. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus maravilhoso, santo Teu nome. Nosso
Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nessa mesma comunhão, irmãos, quem sente pode chamar outro hino. Bendito Deus. O hino 106, 106. Bendito tu és, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo teu nome, Senhor. Agora, querida Irmandade, nós vamos orar ao Senhor Deus, irmãos, e este hino que nós acabamos de cantar, irmãos, já é um clamor diante da presença de Deus. Santo é o Senhor, bendito Deus. Quem aqui, irmãos, não quer hoje, nessa noite, ser visitado por Deus, ser consolado pelo seu santo e bom Espírito? Quem de nós aqui não quer, irmãos? Aleluia, santo. Creio que todos nós queremos, irmãos. Aleluia. E é uma oportunidade que o Senhor nos cria para visitar as nossas almas. Porque muitas das vezes, irmãos, no nosso íntimo, no nosso particular, às vezes na nossa solidão, no sozinho do nosso quarto, às vezes nós não conseguimos alcançar uma comunhão perfeita para tocar na orla do vestido do Mestre e dele sair virtude para as nossas almas. Bendito Deus. Mas aqui, irmãos, aleluia, o Senhor prepara, aleluia, essa oportunidade.
aí um dá um glória, o outro dá um aleluia, e aquele que está fraco, quem não conseguia, já consegue também dar um glória, aleluia. E assim, irmãos, o Senhor vai nos enchendo daquilo que é seu. Bendito seja Deus. Então, irmãos, vamos continuar nessa santa comunhão, irmãos. Todos nós, aleluia, vamos procurar, irmãos, ligarmos todos no mesmo Espírito, irmãos, no Espírito Santo da graça de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aqui nesse salão, irmãos, ali, olhando, tem um relógio ali na parede, e nós vemos o movimentar dos ponteiros, aleluia, cada um se movimenta ao seu tempo, o ponteiro do segundo, dos minutos e das horas, aleluia, e algum movimento o nosso olho até percebe e vê, aleluia, mas o que nós não vemos, irmãos, dentro deste relógio existe um conjunto de engrenagens que trabalham para num sincronismo perfeito, aleluia, para que esse relógio possa nos mostrar as horas, os minutos e o segundo. Irmãos, aleluia, cada um de nós, irmãos, aqui neste culto, cada um tem uma responsabilidade diante da presença de Deus. E a engrenagem principal que move esse ajuntamento é o Espírito Santo da graça. Bendito seja Deus. Então, irmãos, aquele que o Senhor movimentar no coração para orar, obedece a Deus, irmãos, aleluia, porque é o Espírito Santo te convidando, aleluia, para fazer um clamor em nome da igreja. Santo é o Senhor, aleluia. E assim, irmãos, aleluia, cada engrenagem, umas menores, outras maiores, umas pequenas, outra grande, aleluia, mas se todos nos conectarmos na engrenagem principal, que é o Espírito Santo, aleluia, aleluia, irmãos, aleluia, esse culto, aleluia, será perfeito e maravilhoso ao nosso Deus, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, porque, irmãos, está escrito na palavra de Deus, irmãos, aleluia, não extingais o Espírito, aleluia. E se o Espírito Santo me manda orar, irmãos, e eu não oro, aleluia, santo é o Senhor. Irmãos, aquilo que o Senhor determinou, Ele vai fazer. Se eu não oro, se eu não obedeço, irmão, o Espírito Santo vai se usar de outro, mas eu estou extinguindo o Espírito Santo de mim mesmo, aleluia, santo é o Senhor. Então, irmãos, se o Espírito Santo de Deus te convidar, alça a tua voz em oração, aleluia, santo é o Senhor. Se for chamar hino, chame hino, aleluia, santo é o Senhor. Até mesmo, aleluia, se o Senhor te revelar a palavra, aleluia, obedeça a Deus, para que esse culto seja perfeito, aleluia, como o Senhor deu de dizer, irmãos, aleluia. O Senhor pode até revelar a palavra para alguém, aleluia, mas se esse alguém não tiver força ou não obedecer à voz do Senhor, o Senhor vai se usar de outro, irmãos, vai se usar de outro. Mas, irmãos, não vamos extinguir o Espírito Santo do nosso meio, irmãos, aleluia, para que essa obra continue sendo bela e perfeita, aleluia, da forma que o Senhor quer. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Assim, querida irmandade, após a oração do Pai Nosso, e também, irmãos, aleluia, santo, irmãos, não vamos limitar o Espírito Santo também, não, irmãos, aleluia. Após a oração do Pai Nosso, o Senhor pode dar 2, 3 orações, irmãos, aleluia. Não vamos limitar o Espírito Santo de Deus, irmãos, não vamos colocar limites, aleluia, no que o Senhor pode fazer entre nós aqui nesta noite. Bendito seja Deus. E assim, quem o Senhor tocar no coração para orar, apresenta, irmãos. Temos, após a oração do Pai Nosso, temos 2 pedidos por enfermidades, um pedido por viagem e um pedido por família.
apresentemos também aqueles que não tiveram oportunidade de pedir, aleluia, aqueles que tiveram desejo de estar aqui e não puderam, aqueles que, aleluia, porventura faltou as forças, aleluia, vamos apresentar, irmãos, a todos nas mãos do Senhor Deus, e o Espírito Santo há de nos guiar em tudo. Peçamos ao Senhor que Ele continue nos guiando, aleluia, pelo seu santo e bom Espírito, e que do alto do céu Ele possa mandar o conselho da sua santa palavra, revelada a um dos seus vasos, que aqui se encontra nessa noite. Assim, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, buscamos ao Senhor Deus em santa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Louvado seja que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, bendito o teu nome, Senhor, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia, glória. Deus maravilhoso, glória ao teu nome. Santo, santo tu és, Senhor, aleluia. Bendito o teu nome. Nós precisamos de ti, Senhor, abraça a nossa alma. Aleluia, nosso coração, Senhor, aleluia. Visita-nos, Senhor, desde o céu, Senhor, amor do teu amor, aleluia, glória. Santo, santo tu és, Senhor, aleluia. Aleluia, sente nossas orações, podemos fazer glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito Deus que está no céu, aleluia, Jesus, aleluia, glória. Nós com teu sangue precioso, Senhor, aleluia, glória, bendito teu nome, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, glória, graças a Deus, Senhor, aleluia, bendito tu és, Senhor, aleluia, santo, santo tu és, Senhor, aleluia, aleluia, Altíssimo Deus, Pai nosso que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, estamos prostrados em continuação a esta oração que elevamos a ti, Senhor. Pai bendito, para sermos gratos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho para perdão dos nossos pecados. Graças te damos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã na nossa vida. E tu, Senhor eterno e justo,
nossas almas. Senhor, graças damos a Ti, ó Pai, como está escrito na Tua palavra, quando Pedro testificou ao Teu Filho que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. O Teu Filho disse a Ele: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai, o Seu Espírito, glória ao Teu nome, quem te revelou. E assim somos nós, Senhor, Tu quem nos revelou a Tua graça, Tu quem colocou o dom da fé no nosso coração, e temos investidas diariamente do nosso adversário, Senhor, para não confiarmos em Ti, ó Pai, para voltarmos para trás, mas graças Te damos, porque, Senhor, a Tua palavra tem nos sustentado, o pão, Senhor celestial, nunca tem faltado, Senhor, e Tu tem nos guardado, Senhor, daquilo que os nossos olhos não enxergaram, mas graças Te damos porque estamos aqui nesta noite, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque não há um só justo nessa terra, não seremos salvos pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, quem morreu na cruz, é o único, quem morreu para perdão dos nossos pecados. Senhor, graças Te damos, porque não dependemos da misericórdia dos homens, pois como Davi, Senhor, quando foi informado do seu pecado, ele disse: esse homem é digno de morte, glória ao Teu nome. Mas quando ele soube que era sobre o pecado dele que o profeta estava falando, então ele pediu misericórdia, glória ao Teu nome. Senhor, que não venhamos apontar os pecados alheios, mas que venhamos nos preocupar com os nossos pecados, Pai. Sempre precisamos clamar pela Tua misericórdia. Graças damos a Ti por estarmos aqui. Entregamos nas Tuas mãos os pedidos de oração, Senhor. Pai amado, muitos irmãos rogam as nossas orações nas conversas conosco, Senhor. A irmã Neucia, sua netinha, está internada. Senhor eterno Deus, tem um irmão também que vai passar pelo transplante dos rins. Senhor Deus, assim também a irmã dele que está se recuperando da fisioterapia, Pai amado. Também, Senhor, a irmã Romilda pediu oração, Senhor, e todas as demais pedimos por enfermidade, por família, por causa, Senhor, viagem, ó Deus. Todos nós, os Teus filhos, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Também a irmã Denilda, Senhor, que vai também passar por cirurgia da sua coluna. Senhor, são muitas as necessidades, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Senhor, sabemos que a Tua vontade é a melhor na nossa vida, Senhor, que possamos aceitar a Tua vontade. Apenas rogamos, aumenta a nossa fé por caridade, Senhor, para crermos no Teu operar. Assim também entregamos a Ti, Senhor, os demais cantares de hino, também, ó Pai, os recitativos, se for da Tua vontade, os testemunhos, e também, se for da Tua vontade, envia-nos do céu o conselho da Tua palavra, Senhor. Que em tudo, Senhor, sejamos guiados pelo Teu bom Espírito, Senhor. Que venhamos, Senhor, ligar a nossa mente no céu. Mas, Senhor, é tão fácil nos distrairmos pensando em uma coisa e em outra. Rogamos humildemente, Senhor Jesus, cobre nós com Teu sangue. Que possamos estar ligados numa comunhão contigo, para elevarmos aqui o nosso clamor, o nosso louvor, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória.
Deus, aleluia. Santo o teu nome, Senhor. Quem sente, chama mais um hino, o Senhor nos mandará do céu o conselho da sua santa palavra. O hino 399, 399.
Senhor, aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia. Agora, querida Irmandade, estamos na liberdade que o Senhor nos concede para a sua santa palavra. Bendito Deus. Se o Senhor assim revelou a um dos seus filhos ou filhas, obedeçam a Deus, irmãos. E aguardamos em comunhão que o Senhor do alto do céu nos mande a sua santa palavra. Estamos na liberdade da palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Bendito tu és, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, glória ao teu nome. Aleluia. Bendito Deus, Glória a Jesus. santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Santo é teu nome, Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Irmãos, se o Senhor tem revelado a palavra para alguém, irmãos, obedeça a Deus, porque até agora o Senhor não me mostrou nada. Ou então os irmãos fiquem na comunhão, irmãos. Clamemos a Deus pela palavra, irmãos. Bendito Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus seja louvado. Amém. Irmãos, o Senhor trouxe o assunto, mas eu não recordo onde está escrito, que é o profeta novo e o profeta velho. Eu não recordo se é Crônicas, se é Reis. O irmão vai procurar aí, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Criador. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus.
Aleluia, Jesus. Irmãos, 13, vamos começar a leitura a partir do verso 7. Primeiro Reis, capítulo 13, do verso 7 em diante. Se todos acharam, irmãos, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho, e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: abaldar-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava.
E, ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que a palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o Senhor trouxe essa palavra e o que o Senhor trouxe em mente, irmãos, foi para falar a respeito da desobediência. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a desobediência o Senhor já nos esclareceu, que é motivo pelo qual nós estamos aqui. Um dos motivos foi o fato de nós sermos desobedientes ao Senhor Deus. Que nós perdemos a primeira caridade e quando o Senhor nos deu um alerta, nós não fomos obedientes à sua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Mas antes demos ouvido a algum outro anjo que veio até nós. E assim foi o que aconteceu aqui, irmãos. O que o Senhor permitiu foi que o Senhor enviou um profeta de Judá, e o rei estava deixando, já tinha deixado de servir a Deus, e estava levantando altares, com sacerdotes e sacrificando a outros deuses. E aqui então o Senhor mandou um profeta de Judá, mas antes o Senhor havia orientado a ele que não era nem para ele comer e nem beber naquele lugar, e era para voltar por outro caminho. Irmãos, ali apenas significa algo que o Senhor fez, uma simbologia, como se estando aquele lugar contaminado, é claro que era espiritual, não era material, mas era uma contaminação que não era para ele participar nem do pão e nem da água daquele lugar. Então ele iria ali apenas como se ele fosse a boca de Deus, apenas como um instrumento para levar a mensagem de Deus para aquele povo. Irmãos, e aqui ficou claro, dizendo que foi a palavra do Senhor quem falou com ele. Quando o rei, o trecho que nós não lemos aqui, o profeta predisse contra o altar, e o rei veio até ele e quis levantar a sua mão para ali ir contra o que o profeta estava falando. Então a sua mão ali ficou como
dura se secou e ele não podia mais movimentar as mãos, o rei. Mas aí então o altar também se fendeu e o rei então pediu para o profeta: roga a Deus para que a minha mão seja restituída. E quando o profeta roga a Deus, a mão do rei volta. Ou seja, irmãos, o Senhor operou ali um sinal na vida daquele rei. Ele viu que era o Senhor quem estava mandando aquelas palavras. Mas como nós vimos mais adiante, ele não se arrependeu. Irmãos, está dentro daquilo que o Senhor trouxe. Foi o Pai e o Espírito Santo quem nos revelou a sua graça. E aqui no caso, foi o Senhor Deus quem falou com o profeta. Mas o Senhor não tocou no coração do rei Jeroboão para que ele cresce naquelas palavras e entrasse o temor no coração dele. E ele voltasse atrás. Irmãos, e para o mundo, eles arrumam, ou outras pessoas que o Senhor não esclareceu como ele esclareceu para nós, eles arrumam outros motivos para dizer porque algumas pessoas creem em Deus, porque umas pessoas o Senhor Deus abre o entendimento e outras não. Mas, irmãos, nós somos bem-aventurados, porque o Senhor nos esclareceu que isso é de acordo ao que aconteceu lá no céu. Porque Deus não é injusto, irmãos. O Senhor não escolhe porque uns ele decide escolher e outros não. Mas sim porque as escolhas já foram feitas lá no céu. E para nós isso é tão claro, irmãos. Mas não por mérito nosso, mas porque o Senhor nos revelou. Assim como revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E aí aqui, irmãos, o rei então quis bajular o profeta. Vamos até a minha casa, eu vou te dar um presente. Irmãos, isso que o mal tentou fazer aqui com o profeta, ele tenta fazer conosco o tempo todo, irmãos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o adversário vem para querer nos engodar, irmãos. Para querer nos dar algum benefício, mas que não é um benefício para as nossas almas. É um benefício para os olhos materiais. Mas, irmãos, naquele momento, o profeta ainda estava firme naquilo que o Senhor havia dito. Então, ele respondeu de forma dura até, né? Ele foi bem claro, ele disse: se você me desse metade da tua casa, eu não iria contigo e nem comeria pão e nem beberia água. E aí ele disse, irmãos, o Senhor traz uma coisa aqui. Ele apenas poderia ter dito: não, eu não vou, e ido embora para a casa dele. Mas aqui, irmãos, ele abriu a sua boca e contou para quem estava lá algo que o Senhor tinha falado só para ele. Aqui então ele falou: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Irmãos, essa parte ele não precisava ter falado. Ele falou demais. Porque aqui, quando ele disse essas palavras, estavam ali os filhos do profeta velho, e ao ouvirem, né, nós vamos dar sequência aqui, mas por ele ter dito isso, irmãos, ele caiu numa armadilha. Então o Senhor nos traz hoje, irmãos, o Senhor fala conosco hoje, aquilo que eu falei que é para você fazer, não precisa proclamar para os outros. Aquilo que eu coloquei no seu coração, que é a minha vontade para você, não precisa ficar proclamando para ninguém. Porque também o Senhor disse que Ele escreverá a sua lei na tábua de carne no coração dos seus filhos, e um não precisará perguntar para o outro o que é necessário fazer. Irmãos, que nós não venhamos colocar jugo no ombro de ninguém, irmãos. Aquilo que o Senhor cobra de mim,
ele não pode não cobrar do meu filho, pode não cobrar do meu esposo, pode não cobrar da minha mãe. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor conhece as nossas fragilidades. Aquilo que o Senhor falou para nós, irmãos, o Senhor nos traz esse exemplo hoje. Não precisamos ficar proclamando aos quatro ventos, glória ao nome santo do Senhor. Porque aqui então ele disse o que o Senhor havia dito para ele, e aí então vieram os filhos do profeta velho e contaram ao pai, né, o que havia acontecido e o que ele havia feito. Irmãos, o Senhor sabe por que aquele homem no seu coração teve esse desejo de ir atrás do homem de Deus. O Senhor permitiu ali, que foi um teste, né, irmãos? Ele foi atrás do homem de Deus, e quando ele o encontrou, irmãos, ele já tinha ido embora, já tinha saído da cidade, ele já tinha feito a vontade do Senhor. Mas, irmãos, o teste pode aparecer na hora que nós já fizemos tudo certo, irmãos, e nós estamos sujeitos a errar. Irmãos, ninguém tem garantia de nada. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, em todo momento aqui, o profeta de Judá era chamado homem de Deus. Todo momento, ele era chamado homem de Deus. Irmãos, não estejamos presos em palavra de homem nenhum. Glória ao nome santo do Senhor. As únicas palavras que nos importam, irmãos, é a que o Senhor Deus fala conosco, por intermédio do seu Espírito Santo. E o que está, irmãos, neste livro aqui, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, todos que passaram por esta terra erraram, glória ao nome santo do Senhor, menos o Senhor Jesus, glória a Deus. Os apóstolos erraram, os profetas erraram, glória ao nome santo do Senhor. O irmão Luiz Franciscon errou, glória a Deus nas alturas. O irmão Carlos errou, glória ao nome santo do Senhor. O conselho erra, glória ao nome santo do Senhor. Nós erramos, todos erram. Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz que não peca, já está pecando, porque está mentindo. Glória ao nome santo do Senhor. E então, irmãos, o profeta velho foi até ele, e nós lemos aqui. Ele disse, vem à minha casa e come pão. E aí então ele disse que não poderia voltar, porque foi mandado pela palavra do Senhor. Olha isso, irmãos. Então o Senhor falou, não comerás pão, nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Mas aí o profeta disse a ele, eu também sou profeta como tu. Aí aqui veio, irmãos, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faz eu voltar contigo à tua casa, para que come e beba água, e aqui está, porém mentiu-lhe. Olha, irmãos, o Senhor já tem permitido de acontecer isso no nosso meio. Mentiras. Nós já vimos isso, irmão, desde quando nós estávamos servindo a Deus dentro dos templos, em orações. Por isso que o Senhor nos diz, irmãos, que é necessário discernimento. Mas nós, quem temos discernimento, não é o Senhor quem nos dá. E ao longo da nossa caminhada, irmãos, o Senhor está nos dando discernimento. Para nós reconhecermos, isso condiz com o que o Senhor me falou? Isso está de acordo com aquilo que o Senhor já me esclareceu e já me provou que é a sua vontade na sua vida? Na minha vida? Irmãos, o profeta foi lá, fez o que o Senhor mandou fazer, o Senhor deu o sinal que aquilo que o Senhor havia mandado era verdade, com o altar, com o rei. Irmãos, e quando esse outro vem e diz para ele
que ele também era profeta e que um anjo mandou falar pela palavra do Senhor? Irmãos, por certo, ele estava cansado e com fome. E ele deu então vazão ao seu sentimento carnal. Irmãos, e quem de nós não somos como esse profeta novo? Glória a Deus nas alturas. Que cai, irmãos, numa armadilha dessa. Glória ao nome santo do Senhor. Damos lado para o nosso sentimento carnal. O adversário vem, irmãos, com uma oferta e nós caímos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas diferentemente, irmãos, desse profeta que pagou com a vida, Cristo morreu por nós na cruz. Glória ao nome santo do Senhor. Ele, irmãos, morreu por todos os nossos pecados. Glória ao nome santo do Senhor. E a sua palavra nos diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, é para crermos que Ele perdoou os nossos pecados no duro madeiro da cruz. E é em nome dele que nós temos que sempre rogar ao Senhor: perdoa-nos, Pai. E as misericórdias do Senhor vão se renovando a cada manhã, quando nós vamos nos humilhando, reconhecendo o nosso pecado, porque diferentemente desse profeta, o Senhor Deus não está nos matando, irmãos, quando nós estamos falhando na sua presença. O Senhor sabe, irmãos, se esse profeta herdará a vida eterna no céu. Só o Senhor sabe, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, nós só temos que agradecer ao nosso Deus, porque quantos de nós já demos ouvido ao profeta velho? Glória ao nome santo do Senhor. Mas o sangue do Senhor Jesus tem limpado os nossos pecados, irmãos, lavado a nossa sujeira, porque o Senhor depositou em nós a fé para crermos que esse sangue nos lava, nos redime, nos reconcilia com Deus. E aí, irmãos, nós vimos que história triste que aconteceu. Ele voltou e quando o profeta disse a ele aqui que ele, o corpo dele não entraria no sepulcro dos pais, não esclareceu. Você vai morrer agora voltando para casa. Né? Disse que ele não seria enterrado junto com os pais. E aí, irmãos, ele voltou. Aqui, né, ele diz: porquanto foste rebelde e não guardaste o mandamento que o Senhor mandara, antes você voltou e comeu pão. Irmãos, nesse momento o Senhor se usou do profeta velho, né? Interessante que o profeta, aqui não ficou escrito que o profeta falou assim: então, você foi dar ouvidos para a minha mentira, né? O profeta velho nem antes, aqui ficou só escrito que ele proferiu o que o Senhor falou. Irmãos, vamos tomar cuidado com as coisas que as pessoas nos dizem. Mais uma vez o Senhor nos diz, e não condiz com aquilo que o Senhor já nos falou. O Senhor falou: não quero hierarquia na minha obra. Há hierarquia, irmãos, no céu? Apenas o Senhor Deus e o seu Filho. O Senhor criou cada anjo para a sua função. Não é para um ser maior do que o outro. Quem pode dizer que Deus age assim ou assado? Como o Senhor já deu no início desse culto, nós não vamos colocar limites no Senhor Deus. E o Senhor traz um aviso: você que já colocou limite na minha obra, reconcilia-te comigo, te diz o Senhor, e reconcilia-te com a minha igreja. Glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor Deus não está brincando conosco. A salvação da nossa alma não depende das nossas obras, mas unicamente da misericórdia do Filho de Deus e do Senhor Deus.
Glória ao nome santo do Senhor. Então, depois que ele comeu pão, bebeu, abaldou o jumento e foi-se. Irmãos, e olha que coisa, o leão o matou. Quem mandou esse leão lá, irmãos? O Senhor. Enzo, presta atenção. Um homem foi desobediente à palavra de Deus e um leão matou ele porque ele foi desobediente. Hoje o leão não vai vir te matar, mas para que você viva em paz, obedece ao teu pai, à tua mãe e às pessoas que querem o teu bem. Aqui, ó, o leão matou. E aí sabe o que aconteceu? O corpo do homem ficou lá estendido, junto ao caminho. Irmãos, o leão não comeu nem o homem, nem o jumento. O leão foi obediente. Glória ao nome santo do Senhor. O leão matou e o leão não comeu. Glória a Deus nas alturas. Ficou lá, irmãos, de guarda. O leão e o jumento. Irmãos, se até os animais que não têm uma compreensão como nós temos, são obedientes ao Senhor, o Senhor nos pede, dá para se esforçar um pouquinho mais? Dá para se esforçar um pouquinho mais para ser obediente? Dá, Arthur? Glória ao nome santo do Senhor. E então, irmãos, passaram homens ali e viram aquela coisa estranha. Um homem morto, um jumento parado e um leão parado. Foram até a cidade e anunciaram. Que coisa estranha está acontecendo ali. Irmãos, e o Senhor permitiu que a notícia chegou até o ouvido do profeta velho. E aí então ele disse, o Senhor fez isso porque o homem foi desobediente. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, se nós dermos ouvidos a que os homens falam, até eles nos acusarão. Glória ao nome santo do Senhor. E aí então, ele foi, chegando lá estava o leão e o jumento. Ele pegou o corpo, glória ao nome santo do Senhor, e foi ali, irmão, sepultá-lo. Glória a Deus nas alturas. Cumpriu a profecia que o Senhor falou. Ele não foi sepultado no sepulcro de seus pais. Porém, agora o profeta velho também creu no que o Senhor havia dito, a respeito do que o Senhor faria com aquele povo, porque não estava sendo obediente ao Senhor. Então ele disse aos filhos, que quando ele morresse, que o seu corpo fosse sepultado junto ao daquele homem. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, que nós não venhamos jamais duvidar da palavra de Deus para dar ouvidos a homens que se dizem tomados por anjos. Irmãos, que possamos fazer prova do que é o Espírito Santo em nós, do que é o Espírito Santo nos nossos irmãos. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor não rouba a glória de Deus. O Espírito Santo do Senhor não enaltece homem. Glória ao nome santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus usa dos homens para a honra e glória do eterno Deus. É essa palavra que o Senhor traz. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Santo teu nome, Senhor, aleluia. Irmãos, mediante essa palavra, irmãos, o Senhor traz adiante algo que Ele falou conosco ainda ontem. Bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, aleluia,
Aleluia. Como está escrito no Evangelho de São João, aleluia, Ele é o pastor verdadeiro das ovelhas, a qual o porteiro abre, Ele chama as ovelhas pelo seu nome e Ele as tira para fora, aleluia, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Bendito seja Deus, aleluia. Tira para fora, irmãos. O Senhor não nos tirou para fora dos templos, aleluia. Não nos tirou de tanto jugo, aleluia, de tanta coisa, aleluia, que o homem impôs sobre nós, aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, o Senhor já nos tirou para fora. Não queremos voltar para dentro do curral das ovelhas. Bendito seja o Senhor. Como fez o profeta novo, já estava fora da cidade e voltou para trás. Santo, irmãos, não queiramos, irmãos, voltar para trás. Santo é o Senhor. Sigamos o nosso pastor que está diante de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Unidos debaixo do sangue do concerto eterno, agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória. Santo é o Senhor, aleluia, glória. Bendito Deus, aleluia, santo. Santo, santo tu és, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia, glória. Santo, santo tu és, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, glória. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo tu és, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor, aleluia. Deus maravilhoso, glória ao teu nome, aleluia, aleluia ao teu nome. Pai nosso que habita no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, volta a tua igreja a curvar o joelho diante da tua presença, em rendimento de graças, Senhor, aleluia, por todo o bem que tu tem feito na nossa vida. Merecimento não temos, Senhor eterno, capacidade nenhuma, mas tu tem olhado do alto do céu, aleluia, e tem, aleluia, bendito, nos separado, amado Deus de bondade, para estarmos aqui diante da tua presença. Deus maravilhoso e santo, graças te damos, Senhor, por este santo culto que tem preparado para nós nesta noite, aleluia, o teu nome, pelo teu passear entre nós, aleluia, pela guia do teu Espírito Santo, que não faltou no nosso meio, ó Pai de infinita bondade. Não temos palavras para te agradecer pelos louvores, Senhor eterno, de cada um que aqui cantou, que tu colheu aí no teu reino de glória, como incenso de suavidade diante da tua presença. Maiormente, Pai amado, te agradecemos pela tua santa e pura, infalível palavra. Deus maravilhoso e santo, permita que nós venhamos, Senhor, guardar na tábua de carne dos nossos corações, aleluia, que nenhum de
nós aqui, Senhor eterno, venhamos a ser enganados, ou seja por profeta velho, ou seja por nós mesmos, ou seja, aleluia, por qualquer coisa neste mundo, nesta vida, aleluia, mas que nós venhamos, aleluia, fitar os nossos olhos, aleluia, do Espírito no nosso Mestre e continuar essa jornada, aleluia, até o porto almejado da salvação das nossas almas. Deus maravilhoso e santo, graças te damos por tudo. Dá mais um hino segundo a tua vontade, para nós te louvarmos ainda, aleluia, diante da tua presença. Graça, honra e louvor damos a ti em tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Toda honra, todo louvor e toda glória seja dada a ti, ó Deus, e ao teu Filho Jesus eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, aleluia, Jesus, aleluia. Glorificado seja o teu nome, santo, santo és, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. O Senhor Deus para sempre seja louvado. Amém. Aleluia. Nessa mesma comunhão, quem sente pode chamar mais um hino, irmãos. Bendito Deus. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. 64, o hino 64. Exaltado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome.
Bendito Deus, aleluia. Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.